O William Lepo, nessa possibilidade dele sair, e para mim ela é muito concreta, porque se o Vitória tem dinheiro para liberar o William Lepo, por que ele vai ficar com um jogador que ele nem conta no elenco dele? Por que o Vitória vai querer manter o William Lepo no Goiás se ele tem uma oferta, já que o Vitória hoje, se ele emprestou para o Goiás, é porque não serve para ele. Por que é que ele vai segurar? Então eu acho que a chance do William Lepo sair é grande, é grande. Vocês podem comentar quando eu chamar aqui, por favor, se vocês acham que tem essa possibilidade grande ou não, mas principalmente, Carlão, eu estava fazendo as contas, né? Se o Lepo sair, a tendência é que o Goiás precise de 2 laterais, porque hoje o Goiás trabalha só com 3 laterais, porque o Lepo faz as duas. O Lovati, eu não conto mais com o Lovati, eu acho que o Mancini também não, porque se o Mancini não leva nem para o banco, é porque ele não está contando. O Goiás teria que ir ao mercado, pelo menos por 2 peças, caso o Lepo não saia, e você acredita, Carlão, que ele vai sair? Olha, ontem e hoje eu não tive tempo vamos dizer assim, assuntar essa questão aí do Lepo, mas eu concordo com você. Se pode entrar uma graninha pro Vitória, por que ele vai manter o jogador aqui, né? Não faz muito sentido. O que pode pegar aí é o jogador querer ir para lá, né? Entendeu? Então, não sei se ele acha que é um bom negócio para ele, sabe? Individualmente. A única coisa que pode emperrar isso. E eu prometo que vou buscar informações sobre isso, mas aqui não tive tempo mesmo. Agora, o Goiás já precisa de 2 laterais, né? Essa é que é a questão, Gerli. O Goiás já precisa de 2 laterais. Se perdeu o Lepo, a gente vai continuar precisando Eu até acho que 2 ou com o mais. Lepo, Carlão, poderia trazer mais um, sabe? Uhum. Você ficava com 2 de cada lado, né? Com ele, mais um. Agora, sem ele, eu já achava arriscado. Você fazer uma Série B com 3 laterais, eu já achava arriscado. Mas na minha visão, se o Lepo sair, o Goiás vai precisar de mais 2. Mas e você, Gada? Primeiro, você acha que esse risco do Lepo sair é real? E se ele sair, o Goiás precisaria trazer 2 laterais? Olha, o risco é real, isso é fato, né? Houve uma proposta, um time do Chipre, né? O nome do. Então, assim, existe. Uma proposta existe, possibilidade também existe. O que vocês estão falando também vai muito nessa questão, que é se vale a pena para o jogador ir para um mercado tão nichado como é esse mercado onde ele está indo jogar, estaria indo jogar, né? Então, eu acho difícil que o jogador de fato queira, a não ser que a proposta seja muito boa financeiramente para ele também, sabe? Então, existe a possibilidade. Não sei se seria vantajoso para ele, tudo isso depende, como eu tô falando. Agora, com relação a precisar de lateral, eu acredito que um lateral realmente seria interessante do Goiás ir atrás, uma possibilidade de um jogador para compor essa posição, que está precisando realmente de mais um, né? Ali para a eventual saída do William Lepo já deixaria ainda mais difícil essa posição. Então, realmente, seria interessante olhar um lateral. E sobre o Lovati, putz, realmente é difícil, né? Hoje contar com ele, porque se o Moraes não joga, você coloca o William Lepo naquela posição. Se ele joga, ele já ocupa bem o espaço e vai aos 90 minutos. Então, aí complica para ele ter espaço no time, né? Exatamente. Vocês falando aí do Chipre, né? A Ana até salientou isso na primeira, no F62 Notícia. Cara, assim, eu acho isso deprimente, sabe? Quando um jogador troca o futebol brasileiro pelo Chipre, pela Indonésia, pela sei lá onde mais que vai gente hoje, sabe? Porque eu não consigo ver como é que essas ligas lá têm força financeira para isso, porque tudo você precisa de dinheiro, sabe? Em tudo você precisa de dinheiro. Então, quando você vê essas trocas, cara, eu fico pensando, cara, mas como é que esse time arruma dinheiro? Porque os times de lá não tem nenhuma aparição na Europa, né? Eles são a 4ª divisão da Europa, a 5ª divisão da Europa. Eu falo, cara, será que isso é lavagem de dinheiro? Porque, cara, eu não dou conta de enxergar, sabe, esses times fazendo essas contratações. Mas elas acontecem. Aliás, o Goiás já buscou um jogador lá no Chipre, o Carlão vai se lembrar dele.
O Goiás foi lá no Chipre e trouxe o Bruno, lembra dele? Bruno Santos, no lateral direito, que foi expulso contra o Estudiantes lá naquele jogo da Sul-Americana. Aquele dia, o Bruno, eu fico imaginando, o dia que ele estava no meio daquele estádio, né, que o Bruno tinha jogado aqui no Nova Cidade, aquela é uma das maiores invenções do Goiás nessa década. Ele tinha jogado no Nova Cidade, no Rio de Janeiro, time que eu sei que vocês não sabem que existe, mas ele jogou num time lá chamado Nova Cidade. Aí ele foi lá para a segunda divisão de Portugal. Da segunda divisão de Portugal, ele evoluiu, foi para o Chipre, jogar no Chipre. E aí o Goiás achou ele lá no Chipre, cara. Ele nunca tinha jogado Série D no Brasil, nunca tinha jogado em bom time de Portugal, e estava no Chipre, o Goiás achou ele, trouxe ele para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí um dia colocaram ele contra o Estudiantes, lá dentro do Libertadores da América. Não, como é que chama o estádio do Estudiantes? Não é o Libertadores da América. José alguma coisa. Colocou ele lá para jogar contra o Estudiantes. Rapaz, o joelho direito dele batia no esquerdo, assim, João, o Carlão, de tanto que ele tava tremendo, sabe? Um joelho batendo o outro, aí ele acabou expulso, né? E prejudicou muito o Goiás naquele dia. Mas voltando aqui ao nosso momento, né? Falando do William Lepo. Primeiro, Ana, você acredita que o Lepo vai deixar o Goiás? E segundo, se ele deixar o Goiás, o Goiás vai precisar buscar aí 2 laterais? Gerli, estava até fazendo aqui o dever de casa e pesquisando sobre o que o Carlão citou, o desejo do William Lepo de sair. A proposta, realmente, pelo que eu pude pesquisar com setoristas que acompanham o Vitória, ela existiu. Inclusive, um detalhe que o Vitória teria pagado para ter o William Lepo cerca de 2,5 milhões. E agora recebe uma proposta maior que esse valor investido, ou seja, sairia no lucro. E aí entra no que o Carlão falou, o jogador tem vontade de jogar no Chipre? Eu fui pesquisar sobre esse time, o Apoel, não sei se pronuncia assim. Tem 4 brasileiros lá já, inclusive um é o Marquinhos, que em 2022 jogou no Cuiabá, em 2021 estava no Corinthians, no Sport, ou seja, rodava por grandes times aqui do Brasil e escolheu jogar lá. Então, isso significa que o time deve fazer grandes aportes financeiros. É um time que disputa aquelas fases classificatórias da Liga dos Campeões, é algo que pode chamar a atenção também do jogador, mas enfim, a minha opinião é que se o Goiás, de fato, já foi comunicado que está tendo a negociação, as chances do William Lepo sair são gigantescas. E o outro ponto, eu concordo com o Carlão, eu não entendo um pouco dessa. Na verdade, até entendo que o Goiás não pode extrapolar a linha financeira, mas a passividade no mercado de transferências me assusta de certa maneira. Como o próprio Gerli falou no debate passado, nenhum clube tem o banco de reservas à altura do time titular. Mas o que nós estamos vendo no Goiás é o nível técnico cair de maneira gigantesca quando os reservas entram. E isso preocupa. É o Mancini olhar e não ter substituto. E imagina um titular um titular que faz 2 funções, que estava socorrendo ali, sendo bombeiro, agora voltou para dele porque fez a contratação do Moraes. Enfim, já estava precisando, agora vai precisar ainda mais. E as informações, segundo o Lucas Andrino falou isso em coletiva, que só vai contratar se sair alguém, e o detalhe é que ele tem que ter responsabilidade com o caixa do Goiás. Então, eu olho com muita preocupação essa sequência do clube. Fato é que o acesso está muito bem encaminhado, mas são detalhes bem simples para não dar bobeira novamente. Está aí, então, falamos aqui do William Lepo. Você quer complementar alguma coisa, Carlão? Não, só complementar aqui que a Ana está corretíssima. Acho até que falar em caixa nesse momento é até um equívoco muito grande, sabe? Porque assim, nós estamos colocando em jogo uma temporada inteira de acesso por conta de atletas numa pose de buscar atletas numa posição que a gente sabe que está carente, né? Não porque o Lepo vai sair agora. Eu acho que já está carente, né?
Então, assim, o André deveria estar buscando alguém, já deveria ter chegado alguém para essa posição, sim. É inadmissível pensar isso, porque, assim, nós não precisamos falar da saída de um jogador por negociação, nós podemos imaginar cartões, podemos imaginar lesão, né? Então, eu acho temeroso demais essa inércia aí do Goiás no mercado, nessa janela que está por se encerrar. E o Goiás fez algumas movimentações arriscadas, né? Vamos a uma delas. O Goiás foi para uma Série A com 4 zagueiros. Isso deu um problemaço para o Goiás. Aquilo foi uma manobra arriscada. Falei que no futebol 62 até espumar o canto da boca. Falei aqui, arriscado. E aí falei quando tinha uns 4. Chegou um momento que tinha só um. Teve que contratar o jogador, o Tite, para ele jogar naquela semana que não tinha outro para colocar, fazer dupla de zaga. O Goiás chegou aí para jogo sem zagueiro no banco, né? Outra situação é essa da lateral. Se o Lovati não serve mais, não pode contar com ele, né? Porque se você só conta, se você pretende usar. Se você não pretende usar, não adianta contar. Ele tá no elenco, tá, mas ele não vai nem pro banco, então é porque não confia no cara. Então você precisa de um outro jogador. Gerli, desculpa. Então, sim. Vou te interromper para falar para lembrar de um grande filósofo goiano, William Xavier, que diz que o problema de você ter um jogador ruim no elenco é que você vai precisar usar ele. Então, o Lovati é terrível e o problema de você ter ele lá é porque uma hora você vai usar. Para mim, o Lovati é um jogador com delay, sabe? O Lovati iria bem nos anos 90, só que ele tem um delay de 20 anos. Hoje não se joga mais como nos anos 90. Esse é o problema. É a época que o Lovati nasceu. Porque nos anos 90 você tinha um jogo mais técnico. O Lovati é um lateral técnico. Você vê que ele tem qualidade técnica com a bola. Mas a marcação dele é uma marcação por Wi-Fi, não tem contato. Então, assim, não dá para hoje. Sabe? Lá nos anos 90 ele jogaria. Ele jogava uma Série B dos anos 90 tranquilo, do jeito que ele joga. Agora hoje não cabe mais isso. Tá? O lateral tem que estar subindo. Você vê a diferença do Lovati pro Moraes? Cara, o Moraes corre e ele tá na frente, e ele tá atrás, e ele entra para a área, e ele chuta no gol, e ele cruza, e ele erra, e ele acerta, e ele cai, e ele levanta. O Lovati não. O Lovati o jogo assim, slow motion, né? Vai suave, tranquilo, assim. Parece quando a gente tá assistindo aqueles seriados do Disney, do National Geographic, né? Aí vai tranquilo, assim, não vai, sabe? A Série B não tem tempo para aquilo, não. Sabe? A Série B você dominou errado, o cara te dá uma porrada. Se você dominou certo, você tem 1 segundo para você sair antes de você tomar a mesma porrada. É o tempo que você tem de sobra, né? Mas, seguindo, né, aqui no Goiás, para a gente até fechar a equipe Alviverde também nesse nosso F62 debates. Deixa eu ver aqui, o torcedor manda mensagens, né, e ele quer que a gente leia as mensagens. Vamos lá, que é o nosso Flávio Targino. Veja os números que um time perde em caso de acesso, passa a receber pelo menos 58 milhões, podendo alcançar 150 a 175. O não acesso, ele é caríssimo, caríssimo, assim como o rebaixamento da Série A para a Série B também, ele custa muito para o orçamento do clube na próxima temporada.